Fala, nação rubro-negra, Claudinho tá chegando no Mengão. Mas qual Claudinho que chega? Qual jogador que vem? É um jogador que tinha aquela experiência do Bragantino, que jogava mais pelos lados, ou é o Claudinho do Zenit, que joga mais pelo centro? Como que joga o Claudinho hoje? Vou trazer para vocês, tintim por tintim, de como joga o Claudinho, até para você saber se o Claudinho vem para poder atuar como segundo homem de meio de campo ou se vem para poder atuar como meia armador no lugar do Arrascaeta. De repente até ele pode jogar aberto pela esquerda, fazendo um falso ponta no lugar do Cebolinha ou do Bruno Henrique quando necessitar. Será que ele dá conta? Ele aguenta? Vocês conhecem como tá jogando o Claudinho hoje? Não? Então nós vamos falar sobre isso aqui também, tá? Flamengo vai ao mercado atrás de atacante, afinal de contas, com a possibilidade do Gabriel Barbosa, do Gabigol, sair para o Palmeiras, há realmente necessidade de ir ao mercado ou o Carlinhos vai dar conta de tudo? Flamengo e Fortaleza se enfrentam hoje, nação. Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Como que estão as equipes? Fortaleza vem forte? Flamengo vem forte? Vou contar uma coisa para vocês. Flamengo está na primeira colocação, o Fortaleza está na oitava. Mas nos últimos 5 jogos, os dois têm o mesmo número de aproveitamento, 66,6% para cada equipe. Vai ser um confronto equilibrado? O Flamengo vai passar vergonha, como passamos com o Cuiabá? Porque nenhum de vocês aceitou a desculpa que eu dei do time cansado. Vocês achavam que o Flamengo tinha que atropelar o Cuiabá de qualquer maneira no Maracanã. Até acho que tinha mesmo, mas com um time extenuado, extremamente cansado, a partida terminou e os caras desabaram em campo. Não sei, acredito eu ainda que a partida ficou nivelada por baixo, porque o Cuiabá está mais descansado do que o Flamengo. O Flamengo é uma das equipes que menos descansou durante essa Copa América, que terminou para os uruguaios, né? Disputa de terceiro lugar ali com o Canadá, o Nicolás de la Cruz não joga mais, vai chegar descansado. O Flamengo estuda a possibilidade de dar 3 dias de folga, porque é isso que está na lei para os jogadores uruguaios, ou seja, eles se reapresentariam ali entre terça e quarta-feira da semana que vem. Na semana que vem a gente tem uma folga grande, né? A gente joga agora e depois a gente só joga no dia 20, então a gente tem uma folga boa para os jogadores poderem aproveitar para descansar e retornar bem fisicamente. Afinal de contas, eles estavam aí há mais de 40 dias treinando e treinando forte, porque o objetivo do Bielsa era que os caras chegassem à final e conquistassem a Copa América. E o Bielsa é um cara durão nos treinos. Ele dá treino forte, dá treino parrudo. Então, os caras descansando 3 dias chegariam, para mim, nas melhores condições físicas para o Flamengo. Ah, mas e o entrosamento? Pô, a gente não tá contratando os caras agora, né? Eles já vêm aí de muito tempo jogando com o Flamengo. O entrosamento já tem, desde o início do ano. Então isso não é o problema pro Flamengo, não é como se fosse uma nova contratação. Concordam comigo ou não? Comentem, nação, comenta pra caraca. Mas além de comentar, lembrem-se de se inscrever aqui no Resenha Rubro Negra, curtir, comentar, compartilhar. Lembra de falar para os seus amigos para continuarem vindo aqui para o Resenha, para continuarem assistindo os nossos vídeos, todos os dias, 12h15, às vezes dá uma atrasadinha, dependendo da informação que vai entrar, mas entre 12h e 12h45, todos os dias vídeos aqui, com tudo sobre o Mengão queridão. Você se inscreve e a gente te recomenda as melhores opções para você poder tocar sua vida. Quer ver só? Muita gente está aí com problema de conta, querendo viajar e não tem grana e nem sabe que o seu FGTS está lá paradinho só esperando você movimentar. É por isso que eu sempre recomendo a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, em poucas horas você consegue resolver o seu problema. Eu falava para vocês que de 10 a 12 horas, se tudo desse certo, desde o seu primeiro contato com a Mais Ágil, você resolveria seu problema financeiro, né? Pois é, um inscrito me disse esses dias que foi em 1 hora, 1h30, 2, que o dinheiro caiu na conta dele. Caraca, nação, vai lá, conversa com o pessoal através do link que está aqui na descrição desse vídeo, no comentário fixado. Em 1 hora, 1h30 depois, talvez 2, você já pode estar com o dinheiro na conta e, ó, acabar com toda aquela preocupação que você tinha, mas não é só isso, não. Nesse mês agora, a Mais Ágil vai estar proporcionando o sorteio de um manto sagrado para vocês. Então, quando vocês clicarem no link e for conversar com o pessoal da Mais Ágil,
fala sobre isso. Olha, eu tô vindo aqui pelo canal Resenha Rubro-Negra do Fabrício Lopes e eu tô a fim de ganhar um manto sagrado. Como é que faz para participar do sorteio? Os caras vão te explicar e aí vai dar tudo bom para vocês, beleza? A mais ágil a gente recomenda porque a gente confia e muito. Nação, hoje tem jogo do Mengão. A expectativa é para 55 mil pessoas no Maraca hoje e a torcida do Flamengo vai meio que ressabiada para esse jogo, né? Meio desconfiadinha para esse jogo. Por quê? Porque a tendência é o Flamengo vencer a equipe do Fortaleza sem muitos problemas. Estamos jogando em casa, temos uma equipe forte, mas não foi isso que aconteceu no jogo contra o Cuiabá. E geral já tá com medo disso se repetir. Por quê, pessoal? Porque a tabela de classificação do brasileiro tá apertada pra gente. Nós não estamos com tanta folga assim na classificação do Brasileirão, não. Porque a gente tá com 31 pontos, o Botafogo tá com 30, o Palmeiras tá com 30 e agora o Bahia chegou também aos 30 pontos, porque a 16ª rodada ela começou ontem, e aí nós tivemos Grêmio 0, Cruzeiro 2, o Grêmio tá de mal a pior do Renato Gaúcho. Em São Januário, Vasco 2, Corinthians 0, Corinthians também vai contratar o Balotelli para jogar a Série B, se vier Balotelli. Atlético do Paraná 1, Bahia 3. É impressionante como todo mundo espanca o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. É só a gente que não consegue fazer isso de jeito nenhum. Com esses resultados, a classificação ficou Flamengo em primeiro 31, Botafogo em segundo 30, Palmeiras terceiro 30 e o Bahia subiu para a quarta colocação com 30 pontos. O São Paulo está em quinto com 27, mas o São Paulo joga hoje fora de casa contra o Atlético Mineiro. Na zona de rebaixamento é que está o maior barato. Corinthians, 17º colocado com 12, Grêmio 18º com 11, Atlético Goianiense com 11 na 19ª colocação e o Fluminense segue na lanterninha com 7 pontos. Os jogos de hoje, pessoal, 19h30, Palmeiras e Atlético Goianiense, 20 horas, Flamengo e Fortaleza, também às 20 horas, Criciúma e Fluminense, bora Criciúma! Às 21h30, Atlético Mineiro e São Paulo, também às 21h30, Vitória e Botafogo. Inter, Bragantino, Cuiabá e Juventude folgam nesta rodada. Juventude e Internacional jogaram pela Copa do Brasil. Juventude venceu o Internacional de Porto Alegre e o técnico D caiu. Já era, não é mais o treinador do Internacional de Porto Alegre. Segunda passagem do Cudê por lá, segunda demissão do Cudê. Aí, pessoal, nós temos então a provável escalação do Mengão para jogar contra o Fortaleza, tá? O Flamengo vem com uma surpresinha apenas que o técnico Tite bolou, a entrada do Matheus Gonçalves. Essa entrada do Matheus Gonçalves ela é muito pensada pelo Tite, porque o Lohan teve uma queda de rendimento. E, gente, é normal um moleque que acabou de fazer 18 anos, que pela primeira vez subiu para os profissionais, ter uma queda de rendimento por conta de cansaço. Felipe Vizeu, quando subiu, falou muito sobre isso. Ele subiu e fez 4 jogos consecutivos por lesão do Paulo Guerreiro. E sair do sub-20, que faz jogos espaçados e num ritmo muito menor do que o ritmo profissional, para pegar 4 partidas consecutivas, a musculatura do cara estoura. Não foi o caso de estourar nem do Vizeu para causar lesão ou algum tipo de desgaste, mas o cara cansa. E o Lohan, à medida que vinha recebendo oportunidades, vinha cansando e vinha perdendo desempenho. Até que há 2 partidas atrás, a torcida do Flamengo, no auge da sua impaciência, resolveu vaiar um moleque de 17 anos, que é tido no meio do futebol, principalmente lá na Europa, como uma das grandes joias dessa faixa etária de 17 anos. Então o Tite, para preservar o moleque, tirou ele da equipe titular, falou sobre isso, inclusive na sua coletiva, tirou o moleque da equipe titular e aí tentou usar o Vitor Hugo não dá, né, caldo, tentou usar o Bruno Henrique com o Eric Pulgar no meio de campo, o Bruno Henrique lesionou, e agora a opção para não queimar, para preservar o Lohan, para ele poder entrar no transcorrer da partida e sair do foco da torcida rubro-negra, é o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves vem recebendo muito poucas oportunidades desde que o Tite assumiu. O Tite não gosta da falta de intensidade que o Matheus Gonçalves imprime.
Pelo que eu já apurei, já falei para vocês, o Tite gosta do passe refinado do Matheus Gonçalves, gosta da velocidade de pensamento do Matheus Gonçalves, mas na parte de intensidade, ou seja, fechar espaços, ir para cima do adversário quando o Flamengo perde a posse de bola para tentar recuperar, isso falta muito para o Matheus ainda. E é nisso que o Tite não gosta, porque ele perde um jogador que pode pressionar a saída de bola do adversário, que pode dificultar a tramitação, a ligação defesa-ataque do adversário, porque o Matheus Gonçalves não tem esse tipo de intensidade na marcação. A Fabrício, mas o Lohan não tem. Sim, o Lohan não tem a intensidade que a gente acha que tem que ter. Como, por exemplo, a intensidade do Luiz Araújo, a intensidade do Gerson. O Lohan não tem. Mas em comparação, Lohan e Matheus Gonçalves, o Lohan tem uma intensidade muito maior do que a do Matheus Gonçalves. Só que o Lohan tá meio queimadão com a torcida aí, então o técnico Tite vai experimentar hoje o Matheus Gonçalves. A provável escalação do Flamengo para hoje é o número 1, Rossi no gol, 43, Wesley, que pode estar fazendo uma das últimas partidas pelo Flamengo, pode ser até a última partida do Wesley, porque o Bournemouth tá doido para levar o Wesley para lá, e as negociações estão andando. O Flamengo, como eu já falei para vocês já há uns 2, 3 dias, o Flamengo quer 15 milhões de euros pelo Wesley, o Bournemouth não desistiu do jogador, então pode ser que nos próximos dias a conclusão aconteça. Agora pode ser que aconteça mesmo porque a janela de transferências abriu. Tem nada disso. A janela de transferências da Inglaterra está aberta desde o dia 1º de julho. Não é porque a janela abriu ontem que só agora que os caras vão conseguir a negociação. Não, porque lá já estava aberto. Para nós aqui é que abriu ontem. O Bournemouth podia ter pego o jogador muito antes se quisesse. Marcos Braz, Bruno Spindel estão no mercado avaliando nomes, como eu venho falando sempre para vocês. O nome do Kelvin, do CSKA de Moscou, é o preferido, apesar de sim, eles estarem avaliando outros nomes, mas o preferido dos caras é o Kelvin, pela idade, pela disposição, por já ter chegado na seleção brasileira, pela excelente categoria de base que fez no Atlético do Paraná, por já ter atuado muito bem contra o Flamengo, por já ter sido alvo do Flamengo em outra oportunidade. Tudo isso faz com que o Kelvin seja o preferido da diretoria rubro-negra, do Conselho de Futebol e do Departamento de Futebol também. Bom, mas para comprar, precisa vender o Wesley. E pode ser realmente que o Wesley esteja fazendo sua última partida pelo Mengão queridão. Fabrício Bruno, 15, e Davi Luiz, 23 no miolo de zaga. E eu estou impressionado com o desempenho do Davi Luiz, que simplesmente bancou um dos melhores zagueiros do Brasil na atualidade, que é o Léo Pereira. Vinha jogando muita bola o Léo Pereira, o Davi Luiz veio e atropelou o cara. E o meia dúzia Ayrton Lucas na lateral esquerda. Alan, 21, vem como o primeiro volante da equipe, dando mais liberdade para o Pulgar poder sair e para o Gerson, capitão da equipe, poder armar as jogadas do Flamengo. Pulgar com a 5, Gerson com a 8. Na direita, o excelente Luiz Araújo, que inclusive pode acontecer de trocar de posição com o Gerson. É o que vem acontecendo nas últimas partidas. O Gerson vem jogando mais aberto pela direita e o Luiz Araújo mais centralizado. Até agora eu não vi utilidade nisso, mas talvez sirva para descansar o Gerson um pouco das funções de marcação no meio de campo. Pode ser, né? Mas praticamente, assim, desenvolvimento prático, eu não vi, tá? E o Matheus Gonçalves vem para flutuar ali da esquerda para o meio com a camisa número 20. É a grande novidade do Tite. E o Dom Pedrão vem lá em cima com a camisa número 9. E nesse jogo de hoje, a gente vai ter um duelo de atacantes fenomenais desse campeonato brasileiro. Pedro e Lucero, atacante do Fortaleza, vem disputando ali pau a pau a liderança da artilharia no certame nacional. Pedro, obviamente, com mais gols do que Lucero. Mas olha só como os números são interessantes. Pedro tem 7 gols, Lucero tem 6. Assistências, 5 para o Pedro, 1 para o Lucero. Participação em gols, 12 do Pedro, 7 para o Lucero. Se a gente contar todas as competições, o Pedro é hoje o atacante com mais participação em gols na América do Sul. É impressionante a fase do Pedro. Quer dizer, impressionante nada. A gente sempre soube que o Pedro era assim. O Pedro sempre foi assim. Mesmo no banco de reservas para o Gabriel Barbosa, o Pedro sempre foi assim.
agora tendo a oportunidade de jogar e tendo sequência e confiança do treinador, aí que ele deslanchou mesmo. O Pedro dá 2,2 finalizações por jogo, Lucero 1,2. O Pedro precisa de 105 minutos para marcar gol, o Lucero 119. O Pedro tem 42% de dribles certos, o Lucero 33% de dribles certos. Precisa de eu perguntar quem é o melhor? Não, mas o Lucero é perigoso. Tem que ficar de olho nele, arremata bem de fora da área, de média e longa distância, tem bom cabeceio, tem uma boa saída ali dos zagueiros. É um cara que o Flamengo tem que ficar de olhos bem abertos. O Flamengo e Fortaleza até hoje realizaram 17 jogos pelo Campeonato Brasileiro, com 10 vitórias do Flamengo, 5 do Fortaleza e 2 empates. No confronto pelo Certame Nacional, Mengão Queridão marcou 35 gols e sofreu 19. Os últimos 5 jogos de Flamengo e de Fortaleza mostram que, na atualidade, as equipes estão bem parecidas. Foram 3 vitórias para cada um, 1 empate para cada um e 1 derrota para cada um, o que dá para eles aí 66,6% de aproveitamento. Só que é o confronto do melhor ataque contra a melhor defesa. O Flamengo, nesses últimos 5 jogos, marcou 9 gols. O Fortaleza marcou 7. A defesa do Flamengo nesses 5 jogos levou 6 gols. A defesa do Fortaleza levou 7. Aí nós temos o melhor ataque do Flamengo na competição, com 27 gols marcados contra 14 gols marcados da equipe do Fortaleza. Gente, é uma diferença aí de 13 gols favorável ao ataque rubro-negro. Na defesa, os caras têm a 4ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com apenas 14 gols sofridos. Só que o Flamengo, meu parceiro, tem uma defesa que sofreu 15, um golzinho a mais do que os caras só. Então, eles, teoricamente, pelos números, terão mais dificuldades para conseguir ultrapassar a nossa defesa, devido ao ataque deles não ser dos melhores, exceção desse carinha aqui do lado, né? Do que a gente, pelos números que a gente está mostrando aí. Então eu pergunto agora para vocês, qual é o placar que você acha que vai dar para a partida de hoje? Eu acho que é 3-1 pro Mengão. Coloca aqui nos comentários. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar, além de se inscrever aqui no nosso canal. Valeu? Flamengo tá procurando atacante, gente? Bom, o Flamengo só iria procurar um atacante caso o Gabriel Barbosa saísse do Flamengo. Até o presente momento, o Palmeiras não chamou o Flamengo para uma conversa para poder bancar o Gabriel neste momento na equipe alviverde. Então o Gabriel Barbosa será relacionado para o jogo de hoje, fará o jogo que o impedirá de se transferir para outra equipe dentro do Brasil agora e definir essa situação de atacante. Quando e por quanto tempo o Gabriel vai ser utilizado, aí vai depender do Tite e das orientações que vierem lá de cima. Se vierem orientações para usar o mínimo possível, será assim. Servirá de castigo para o atleta. Se não vier orientação nenhuma, fica a cargo do Tite definir quando e como utilizar o Gabriel Barbosa. Então, neste momento, o Flamengo não procura por um centroavante para esta janela. Mas o Marcos Braz, sim, Bruno Spindel, sim, já estão procurando atacante para a próxima janela. Até porque saiu uma pesquisa entre os associados votantes do Flamengo e, por incrível que pareça, Rodrigo Dunge de Abranches tem uma folga na liderança em comparação com o BAP e com o Maurício Gomes de Matos, que vem em segundo e terceiro colocados. Então, se tudo isso for transpassado para as urnas no final do ano, o próximo presidente do Flamengo será Rodrigo Dunge de Abranches, e aí a permanência do Marcos Braz, do Spindel e da estrutura do futebol deve permanecer. Então os caras já pensam agora naquilo que vão fazer para o Mundial de Clubes do ano que vem. A estrutura do Flamengo deve ser mantida dentro do departamento de futebol. Beleza? Bom, Claudinho tá chegando, já falei para vocês hoje de manhã como que ficou o acerto entre Flamengo e o Zenit. Agora é questão de horas, se nada sair do provável, é questão de horas para o anúncio, mas eu quero mostrar para vocês quem é esse Claudinho que está chegando no Flamengo. O desempenho do Claudinho na última temporada pelo Zenit não foi assim das melhores não, tá?
Foram 44 jogos no total que o Zenit fez na temporada 23-24. Claudinho participou de 43, foi titular em 33, ficou no banco de reservas em 10 e não atuou em apenas uma partida. Ele marcou 5 gols, deu 9 assistências, criou 16 grandes chances, teve 87% de aproveitamento nos passes, 57% de aproveitamento nos dribles, perdeu a bola, na média, por jogo, 15 vezes e teve 1,3 desarme como média por jogo. Não é dos melhores números se a gente comparar o Claudinho, por exemplo, com a Arrascaeta e com o Nicolás de la Cruz. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo comparando o Claudinho com o Arrasca e com o Nicolás de la Cruz e trazer um número aqui para vocês mesmos tirarem as dúvidas sobre como anda a performance do Claudinho. É claro, são campeonatos diferentes, mas o campeonato brasileiro é bem mais puxado do que o campeonato russo. Eu esperava de coração números melhores do Claudinho. Isso quer dizer que o Claudinho é bagre? Longe disso, ele é muito bom jogador, mas não teve uma temporada legal lá pelo Zenit. Só lamenta isso. Aqui embaixo, eu achei curioso mostrar para vocês os mapas de calor dele agora pelo Zenit e dele na época de Bragantino. Olha como no Zenit ele trabalha mais. Ele joga mais pelo lado esquerdo, tá vendo? O mapa de calor dele é mais quente pelo lado esquerdo, mas ele popula bastante, tanto o setor defensivo quanto o setor defensivo no campo todo. Defendendo, ele fecha o lado esquerdo. Defendendo, ele não cai nem pelo meio nem pelo lado direito. Isso falando do Zenit. Atacando, ele flutua no campo todinho, tendo uma prioridade do centro para a esquerda. Exatamente a movimentação que o Arrasca faz muito no Flamengo também. Na época de Bragantino, ele nem defendia praticamente. Ele só atacava. E sempre meio esquerda, esquerda, meio. Há uma evolução nítida do Claudinho, e o Claudinho que chega no Flamengo, chega com isso daí. Esse mapa de calor atual do Claudinho pelo Zenit é o mapa de calor que prova a intensidade do atleta, que é aquilo que o técnico Tite quer para o Matheus Gonçalves. Quando ele conseguir ter a intensidade parecida com essa do Claudinho, que o Arrascaeta não tem, mas que o Nico tem de sobra, aí o Tite vai passar a confiar mais no menino da base do Flamengo. Nação, essas eram as informações que eu tinha para passar para vocês nesse momento. Eu sou o Fabrício Lopes, você está no Resenha Rubro-Negra. Vamos se inscrever no nosso canal, vamos solicitar para geral se inscrever aqui no nosso canal. Todos os dias, 12h15 até 12h45, tem vídeo para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido as informações que eu trouxe. Se curtiram, coloca aqui nos comentários para eu saber que nós estamos no caminho certo. Se não curtiram, coloca nos comentários também para eu saber que eu estou no caminho errado. Tamo juntos, nação. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.